Vocês têm ouvido falar do Apple Vision Pro, que é o novo lançamento da Apple, aquele óculos de realidade virtual que promete mudar a forma com a qual nós vivenciamos a nossa realidade. Nós sabemos que o Apple Vision Pro não é o único equipamento que tem essa função ou que teria, essa capacidade. Existem outros equipamentos que estão sendo desenvolvidos com essa função de intensificar, de aprimorar a nossa realidade. Por isso que um dos grandes objetivos é trabalhar com o Apple Vision Pro para realidade aumentada. Há pouco meu filho estava aqui e ele me mostrou um pouco do que seria experimentar uma realidade aumentada. Confesso que eu perguntei para ele, porque eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Eu tenho uma noção do que era dito há um tempo atrás. Mas atualmente eu queria saber um pouco do que seria a realidade aumentada. Ele me deu um exemplo. Ele pegou o Pokémon Pro, não sei se já ouviram falar, mas com certeza, o Pokémon é uma das maiores franquias que tem hoje em dia, que tem hoje no mundo, na verdade. Então ele pegou um Pokémon e colocou no meu ambiente, onde eu estava estudando, no meu escritório. Eu fiquei, caraca, que maneiro. E eu vi ali o Pokémon na minha sala. Na verdade, olha só, a minha sala era a realidade que eu estou vivenciando agora. Eu estava olhando no meu celular, tá ali a minha sala sendo filmada. Só que quando eu estava trabalhando com o celular assim, imediatamente o que eu vi? Eu vi um Pokémon ali, ele estava inserido na minha realidade. Não interessa, tudo bem. Teoricamente, eu sei que um Pokémon não existe. E então, muito menos ele estaria na minha sala, entende? Só que o que a realidade aumentada tenta fazer? Ela tenta te dar uma experiência sensorial no aspecto visual, no aspecto auditivo, melhor e maior daquela que você está experimentando em tempo real. Por isso que se chama realidade aumentada. Ela intensifica a percepção que você tem da sua realidade. Nesse caso especificamente, o Apple Vision Pro te dá a possibilidade de abrir várias janelas diferentes dentro da sua realidade. Então, quando você está usando o óculos, você está olhando ali para o seu ambiente, o seu ambiente virtual, você está vivenciando a sua realidade, só que você consegue abrir janelas nos campos específicos dentro da sua realidade. Por exemplo, eu posso olhar para a minha direita aqui agora, dependendo do ambiente, e aqui eu tenho então uma janela onde eu posso estar assistindo algum tipo de notícia. Aqui eu posso estar tendo uma reunião. Olha só, então eu posso, dentro da realidade que eu estou vivenciando agora, interagir com mais pessoas, interagir com mais opções dentro dessa realidade. Isso faz com que nós tenhamos que pensar, como é que o nosso cérebro vai lidar com isso? Bom, nós já sabemos que existem a necessidade de neurônios visuais de receber o estímulo visual, processar e montar a imagem no nosso cérebro. Isso, dentro da nossa realidade, já traz um certo gasto de energia. Não é verdade? Você está vivenciando a sua realidade agora, você está vendo, está ouvindo e está tendo que lidar com esse ambiente que você, real, na sua realidade. Então você está gastando um certo nível de energia. Quando você está agora com novas possibilidades de inserção dentro da sua realidade, de novas realidades, como eu disse, por exemplo, de participações em reuniões, televisão, notícias e tudo isso em vários aspectos da sua vida, o que vai acontecer? Em vários momentos, em várias horas do dia, como é que o nosso cérebro vai lidar com isso? Como é que é o processamento sensorial? Nós sabemos que no momento, nós temos até alguns autores que têm dito que nós vivemos aí problemas como a síndrome do pensamento acelerado, ou o excesso de informações sensoriais, o excesso de telas, não é verdade? Por quê? Porque a maioria de nós estamos vivenciando essa inserção da nossa realidade pelas condições digitais. Agora, quando eu uso um equipamento que potencializa, que modifica a minha realidade para tornar-me mais suscetível a várias possibilidades de estímulo, como será que o nosso cérebro vai lidar com isso? Quando eu digo como será, por quê? Nós sabemos que, a princípio, a experiência sensorial pode ser fantástica.
Não tenha dúvida. Quando eu vi aquele Pokémon inserido no meu ambiente, eu falei, poxa vida, que legal isso, que, né, achei interessante. Mas a questão é, quando você tiver que fazer isso, tendo que disponibilizar energia para cada uma dessas diferentes possibilidades de inserções, né, de realidades no meu ambiente. Tudo ao mesmo tempo. Então, eu vou ter que dar atenção e, portanto, voltar energia, vou ter que, vamos dizer assim, intensificar a minha capacidade de processamento. E numa condição onde já se questiona muito o excesso de telas, o excesso de informação e a saúde mental, como é que nós vamos lidar com isso? Como é que o nosso cérebro vai lidar com esse excesso de informações? Nós já sabemos que muitas pessoas têm dificuldade de lidar com isso. Nós já sabemos que tem pessoas que podem ter problemas de saúde mental, como ansiedade, estresse. Algumas pessoas chegam a ter... Como ansiedade e estresse pode ser mais prolongado para esses indivíduos que têm o excesso de tela, nós sabemos que essas pessoas podem também sofrer de depressão, né? Problemas psiquiátricos. Além disso, eu estou falando de problemas psíquicos, mas que todos esses problemas podem também afetar outros problemas que não são mentais, mas que têm um aspecto de comprometimento da saúde de forma global. Eu sei que estresse e ansiedade pode aumentar as chances de problemas cardiovasculares. Nós sabemos que pressão alta, problemas cardíacos, problemas metabólicos como diabetes, ansiedade e estresse. Então, imagine você tendo que lidar com essa realidade aumentada que o Apple Visual Pro e outros equipamentos que estão chegando com a mesma característica. Imagine você tendo que lidar com essa realidade aumentada, com essa superestimulação, com uma capacidade de processamento biológica que não mudou. O que está mudando são as informações, a disponibilidade de informações, o número de informações que eu tenho que estar processando. Mas a minha estrutura biológica não mudou. Então, como é que nós vamos lidar com isso a médio e longo prazo? Confesso que existe aqui uma preocupação em relação ao aumento, né, de problemas relacionados à saúde mental de aspecto geral. E não só de saúde mental, mas também de comprometimentos sistêmicos, desculpa. Como eu disse, problemas relacionados à pressão arterial, problemas cardíacos, problemas metabólicos como diabetes e outros mais. Que se nós pesquisarmos, né, distúrbio do sono, porque ansiedade e estresse, distúrbio do sono, então tudo isso pode vir maior irritabilidade, comprometimentos emocionais mais graves. Então, como é que nós vamos lidar como é que o nosso cérebro, de maneira geral, vai lidar com situações onde nós podemos experimentar uma realidade aumentada através dessas inserções digitais dentro das nossas possibilidades de processamento que não mudaram, dessa estrutura biológica que ainda está, digamos assim, em alguns casos, com dificuldade de lidar com um grande número de informações que nós estamos processando ao mesmo tempo ou diariamente. Precisamos pensar um pouco nisso, eu espero que vocês também fiquem ligados. Vamos ficar de olho para ver o que pode estar acontecendo a médio e longo prazo. Claro que quando nós pensamos em crianças, as crianças são crianças e adolescentes são aqueles que são os primeiros a vir atrás, que vão querer experimentar essa novidade. Não tenha dúvidas, o custo não é baixo, né? Nós sabemos que aí estaria por volta de $3.500, isso, né? Até então a tendência é baratear, e nós sabemos que os jovens são aqueles os primeiros a quererem experimentar. Mas a médio e longo prazo, esse excesso de estimulação dada pela possibilidade de processamento de várias informações sensoriais ao mesmo tempo, será que não sobrecarregaria a nossa realidade? Será que a ideia é essa? Porque se eu vou aumentar, se eu tenho uma realidade aumentada, se isso não for pensado de uma maneira em como o nosso cérebro processa essas informações, será que isso a médio e longo prazo não vai trazer um certo nível de comprometimento para a nossa capacidade cognitiva, para a nossa saúde mental? Precisamos pensar sobre isso, principalmente para as crianças e adolescentes, que provavelmente são aqueles que vão experimentar, vão querer experimentar, como eu disse, mais rapidamente, né,
essas realidades aumentadas através dos dispositivos que estão sendo criados. Era isso, pessoal. Se vocês gostam desses assuntos de neurociências, a gente está tentando aqui explicar um pouco sobre essas questões de neurociências de uma maneira um pouco mais fácil. Nesse caso, especificamente, Apple Vision Pro e o cérebro. O que pode acontecer a médio e longo prazo? Gostou? Se inscreve no canal, deixa aqui o seu comentário. A sua inscrição para nós é bem legal. Deixa aqui seus comentários, compartilha para algumas pessoas pensarem um pouco mais, um pouco além do que vai acontecer isso com a nossa capacidade de processamento. Deixa os comentários aí. Era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.